Pode estar de volta, então, exercício 46 diz o seguinte: resolva em reais as inequações. Então, vamos embora. Letra A. Eu já vou começar aqui. Lembra que eu falei na aula 45 que a gente sempre pode correr o risco de cair em pegadinha? Então, essa aqui vai ser uma das clássicas da nossa. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é já separar a impossibilidade do meu x, ou seja, afirmar que meu x tem que ser diferente de meio. Porque a tendência natural é você pegar esse número, jogar para o outro lado, fazer o produto e achar o resultado final. Só que você tem que lembrar que essa aqui é a sua equação original. E quando você achar o outro resultado, você pode incorrer em esquecer esse valor aqui. E o x não pode ser igual a meio, porque senão zera embaixo e aí a nossa fração ela não existe, tudo bem? Outra possibilidade também é você passar esse denominador, perdão, aqui para o outro lado, que eu acredito que a maioria das pessoas tem essa tendência de fazer. Só que você também pode correr o risco de, ao fazer isso daqui, esquecer de fazer as limitações. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso resultado deste lado de cá, ó, é 4. Ou seja, você tem que lembrar em conta que se em cima der 16 e embaixo der 4, né, 16 dividido por 4 também dá 4. Então, ou seja, existem muitas outras possibilidades as quais a gente tem que estar verificando. E qual é a melhor maneira de a gente verificar isso daqui? Se esse valor aqui, ao invés de 4, fosse zero, porque aí eu simplesmente analiso o sinal, se ele vai ser positivo ou negativo. E aí vem a pergunta, Renan, como é que eu faço isso? Bom, ao invés de passar o meu denominador para este lado, eu vou pegar este numeral e vou passar para esse, e automaticamente aqui desse lado já vai ficar zero. Então vamos fazer aqui com mais calma. Eu tenho x menos 3 dividido por 2x menos 1. Se eu vou passar o 4 para o lado de cá, vai ficar menos 4 maior ou igual a zero. Por quê? Porque, na verdade, eu não passei o 4 para cá, né? Tinha um 4 para cá e eu somei menos 4 de ambos os lados da minha igualdade. Ou seja, a minha apenas parece que eu passei o 4 para o outro lado, isso é apenas uma força de expressão, a qual a gente já falou sobre isso daqui em outras aulas, tudo bem? Agora, você lembra também como é que é soma de fração? Por exemplo, se eu tenho uma fração de meio e quero somar com uma fração de 1/3, os meus denominadores eles são diferentes. Então, ou seja, eu preciso igualar os meus denominadores antes de poder somar as minhas frações. Ou seja, como eu não sei o valor que x vai sempre assumir, eu uso uma regra geral, que é qual? Fazer o produto dos dois. Então, seja 2 vezes 3, 6. E na sequência, eu pego os denominadores e multiplico cruzado com os numeradores, tá bom? Então, ou seja, eu vou pegar esse 3, vou somar com 1, e vou pegar esse 2 e vou multiplicar com esse 1, perdão, né? Depois fazer a soma. E aí eu tenho que o resultado da minha fração seria 5/6. Dessa maneira aqui, analisando ainda, eu vou fazer da mesma maneira, ou seja, o menos 4 mantém o valor se eu multiplicar e dividir ele por qualquer número. Então, ou seja, se eu tenho menos 4 e multiplico por 2 e divido por 2, eu continuo a ter menos 4. Apenas ele vai ficar escrito da forma como menos 8/2. Tudo bem? Então, não alterei o resultado. Sendo assim, eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, x menos 3 menos 4 vezes 2x menos 1 dividido por 2x menos 1, que eu igualo, então, os meus denominadores. Isso tudo aqui maior ou igual a zero. Abrindo, né, ou seja, usando a minha propriedade distributiva, eu vou ter x menos 3 menos 8x mais 4 dividido por 2x menos 1. Isso aqui maior ou igual a zero. Ainda continuando, eu vou ficar com x menos 8x, vai ficar menos 7x. Menos 3 mais 4 vai ficar mais 1.
dividido, então, por 2x menos 1. Isso aqui maior ou igual a 0. E agora repara uma coisa, já aconteceu igual no exercício 45, na nossa aula 45 dessa playlist. Ou seja, agora eu só preciso analisar a mudança de sinal de cada um deles. Então, ou seja, eu vou fazer 3 linhas, né? Ou seja, que é o meu numerador, o meu denominador e depois a minha linha do conjunto solução. Vou marcar aqui a linha do meu numerador, a linha do meu denominador e a linha do meu conjunto solução. Vou fazer os marcos. São 2 marcos. Quais são os meus 2 marcos? O primeiro marco está aqui, ó, que é a raiz do meu denominador, meio. O meu segundo marco é o meu numerador, que eu ainda não calculei a raiz, que simplesmente vai ficar x igual a 1/7, né? Confere comigo. E 1/7 é menor do que meio. Por quê? Porque o meu denominador, os meus numeradores são iguais, você pode ver, então, mas o meu denominador ele é maior do que o do meio, ou seja, o meu denominador 7 é maior do que o 2. O que isso quer dizer? Ora, você pode pegar isso na prática. Eu tenho uma bala, eu quero dividir para 2 pessoas, cada um vai receber meio, metade de uma bala, confere? Agora, se eu tenho a mesma bala e quero dividir para 7 pessoas, cada um vai receber um pedacinho pequenininho, você confere? Tem que dividir ao meio, depois dividir o meio do meio, e aí começa aquela confusão de pesos. Então, ou seja, você pode ver que o 1/7 ele vai ser, ou seja, quando eu divido para 7 pessoas a mesma bala, ela recebe menos quantidade do que se eu tivesse dividido apenas para 2. Então, ou seja, o meu 1/7 ele é menor do que o meu meio, então ele vem antes. No caso das minhas frações, eu primeiro analiso o meu numerador. Olha aqui, o meu A ele é menor do que 0, ou seja, a minha função é desse tipo aqui, ó. Você confere? Decrescente. Então, ou seja, tudo que é antes de 1/7 é positivo e tudo que é depois de 1/7 é negativo. Por quê? Porque olha aqui, ó, a minha função ela está abaixo do eixo do x, ou seja, ela já entrou para o lado negativo, por isso negativo. Então, antes positivo e depois de 1/7 tudo negativo. Quando eu chego aqui no meu denominador, repare que o meu A é positivo. Então, ou seja, a minha função ela é crescente. Se ela é crescente, minha raiz é meio. Então, ou seja, tudo que é antes de meio é negativo, ó, tá vendo? E tudo que é depois de meio é positivo. Então, antes de meio é negativo e depois de meio é positivo. Sendo assim, eu trabalho aqui no meu conjunto solução. Vou pegar mais com menos, menos, menos com menos, mais, e menos com mais, menos. O meu meio tem que ser aberto, porque o meu x é diferente de meio, então vou deixar a bolinha aberta, mas não tem problema se aqui em cima for 0. Tudo bem? Então, 1/7 pode ser fechado. Eu procuro os números que são maiores ou iguais a 0, ou seja, os números positivos, então seja o intervalo do meu conjunto de solução que me interessa é esse daqui, ó. Então seja o meu conjunto de solução é todos os x que pertencem aos reais, de tal maneira que eu vou botar 1/7 menor ou igual, porque a minha bolinha está fechada, x, que é menor, porque a bolinha está aberta, meio. Tudo bem? Então, essa aqui foi a nossa letra A. Vamos então para a nossa letra B. Agora que a gente já tem a prática, eu vou um pouquinho mais rápido. Na nossa letra B, eu vou fazer da mesma maneira, ou seja, eu vou pegar menos 4x mais 1, já vou passar o menos 2 para o outro lado, multiplicando automaticamente pelo meu denominador, então, ou seja, eu vou ter mais 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Lembrando que ele passa para o outro lado, né, como mais 2, tá bom? Então, eu multipliquei por mais 2, x menos 2 de maneira distributiva. Dividido por x menos 2, isso daqui tem que ser menor, então, 0. Então, eu vou ficar com menos 4x mais 2x, eu vou ficar com menos 2x, mais um menos 4, menos 3, dividido, então, por x menos 2, e isso aqui tem que ser menor que 0.
Se isso aqui tem que ser menor do que zero, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a minha linha do meu numerador, a minha linha do meu denominador e a linha do meu conjunto solução. Lembrando que eu não esqueci, mas eu te lembro, que a primeira coisa que a gente sempre faz é achar a impossibilidade do nosso denominador, que também é a raiz dele. Ou seja, eu tenho que saber logo de cara que meu x é diferente de 2. É uma coisa que eu já tenho que estar amarrado. E aqui em cima não há problema ser zero, mas eu preciso encontrar a raiz, então a minha raiz ela vai ser, passo 3 para o outro lado, 3 vai positivo, mas vai ficar de qualquer jeito como menos 3 sobre 2. Então a minha outra raiz daqui de cima é menos 3 sobre 2. Aqui. Uma é negativa e a outra é positiva, então já facilitou a minha vida da posição dela, então, ou seja, a negativa vem antes da positiva. Bem? Então vou botar aqui menos 3 sobre 2 e 2. No meu numerador, lembrando que o meu a ele é menor do que zero, então, ou seja, a minha função ela é decrescente. Se ela é decrescente, tudo que é antes da minha raiz vai ser positivo e tudo que é depois da minha raiz vai ser negativo. Então, antes da minha raiz, positivo e depois da minha raiz, negativo. No meu denominador, inverte. O meu denominador, o a é positivo, então a minha função ela é crescente. Significa que tudo antes da raiz é negativo e tudo que é depois da raiz é positivo. Então, antes da minha raiz, negativo, depois da raiz, positivo. Meu conjunto de solução, mais com menos, menos, menos com menos, menos com mais, menos. Agora eu faço a análise do fechamento do meu conjunto de solução, que, ou seja, o meu x tem que ser diferente de 2, ou seja, a minha bolinha é aberta. Eu procuro números menores do que zero, então, ou seja, isso aqui em cima de zero não satisfaz a minha equação, ou seja, o 3 sobre 2 também vai ser uma bolinha aberta. Procuro os números negativos, então está aqui, ó, os meus números negativos. Vou escrever isso na forma de conjuntos, ou seja, minha solução é que x pertence aos reais, isso por causa já do nosso enunciado, está ali de amarelo, de maneira que tal que x é menor que menos 3 sobre 2, ou x é maior que 2. Aqui, o meu conjunto solução da minha letra B. Continuando ainda na nossa letra C, eu vou ter que x dividido por x menos 1 menor ou igual a 1. Já lembro que o nosso problema vai ser quando o x é 1, então, ou seja, está aqui, ó, já marco aqui, ó, eu preciso garantir que o meu x precisa ser diferente de 1. Passo 1 para esse lado de cá, então vou ficar com x vai ficar com menos 1, então vai ficar menos x mais 1 dividido por x menos 1. Isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. Sendo assim, o próprio x já se anula, eu vou ficar com a minha função do tipo 1 sobre x menos 1, que é menor ou igual a zero. Bom, da mesma maneira que eu trabalhei, não se assuste aqui em cima ter dado positivo, eu vou trabalhar com o meu numerador, o meu denominador e o meu conjunto solução. E agora de uma maneira bem melhor. Por quê? Porque eu apenas tenho um ponto crítico, que é o número 1, que é referente ao meu denominador. Vou passar aqui as 3 retas e vou marcar o ponto aqui, meu crítico, que é o meu ponto 1. Bom, indo aqui no meu ponto 1, o que acontece? Toda vez, se eu pegar aqui, como é 1, o que acontece? Para qualquer valor de x que eu botar antes de 1, vai ser positivo. E para qualquer valor de x que eu colocar depois de 1, também vai ser positivo. Por quê? Porque essa função ela é do tipo dessa aqui, ó, que a gente chama de função constante. Você lembra dela? Então, ou seja, não importa o valor de x que eu colocar, ele vai ser positivo antes e positivo depois. No meu denominador, olha só, meu a ele é maior do que zero. Então, ou seja, aqui eu já tenho uma função crescente. Ou seja, tudo que é antes da minha raiz, ou seja, tudo que é antes de 1 é negativo e tudo que é depois de 1 é positivo. Sendo assim, meu conjunto de solução, mais com menos, menos, mais com mais, mais.
A minha bolinha é aberta, porque o meu x, ele obrigatoriamente, ele é diferente de 1. Aqui. Sendo assim, o meu conjunto de solução, olha só, eu procuro os valores menores ou iguais a zero. Então, tá aqui, ó, meus valores negativos. Então, meu conjunto solução é que x pertence aos reais de maneira tal x é menor. Tudo bem? Então, essa daqui já foi a B e C. Eu vou pegar a nossa letra D, vou levar para outra página. Vou trabalhar aqui nessa página limpa, então, com a nossa letra D. Na nossa letra D, agora eu tenho a soma de 3 frações. O que eu vou fazer já vou colocar logo de cara aqui, na hora de eu transcrever. Então, já vou ficar com menos 4 sobre x, mais 3 sobre 2, mais 1 sobre x é maior ou igual a 0. Tenho uma soma de 3 frações cujos 2 denominadores já são iguais e um dos denominadores é diferente. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz da outra, né? Ou seja, vou multiplicar todos eles. Como um é igual, não preciso multiplicar novamente, então vou ficar apenas com 2x. Multiplico agora os meus numeradores pelos denominadores equivalentes. Então, seja, 2 vezes menos 4, menos 8. Aqui é x, né? Ou seja, mais 3x. E aqui vai ser vezes 2, né? Então, mais 2. Isso aqui, é claro, maior ou igual a 0. Vou ficar com 3x menos 8 mais 2 menos 6 dividido por 2x, maior ou igual a 0. Lembrando que o nosso x obrigatoriamente tem que ser diferente de 0 por causa desses denominadores aqui. Eu não esqueci, apenas antecipei aqui as nossas frações, tá bom? E de qualquer jeito, na nossa fração final, o x ele continua sendo obrigatoriamente a ser diferente de 0 se a gente olhar aqui na nossa raiz. Ou seja, uma das nossas raízes é x diferente de 0, a nossa outra raiz é que o nosso x ele pode ser igual a 2, ou seja, é um ponto crítico, né? Ou seja, quando aqui o x é igual a 2, ele dá 0. Lembrando que não tem problema dar 0, porque eu procuro os números maiores ou iguais a 0. Então, vou fazer as minhas 3 linhas, que são referentes aos meus numerador, denominador e o meu conjunto solução. Tenho 2 pontos críticos. Vamos trabalhar o meu numerador, o meu denominador e o meu conjunto solução. O meu ponto mais à esquerda vai ser o 0 e o meu ponto mais à direita vai ser o 2, porque o 2 é maior do que 0. Então, tudo bem. No meu numerador, a minha função é do tipo crescente, né? Então, ou seja, todos os números antes de 2 são negativos e todos os números após o número 2 são positivos. Então, tenho menos, menos, mais. No meu denominador, a minha função também é crescente. Então, ou seja, todos os números antes de 0 são negativos, mas após o 0, todos os números são positivos. Aqui. Meu conjunto de solução, menos com menos, mais com mais, menos, mais com mais, mais. Não tem problema do x ser igual a 2, então a bolinha pode ser fechada, mas eu tenho um problema se ele for igual a 0, então a minha bolinha vai ficar aberta. Sendo assim, lembrando que eu procuro os números maiores ou iguais a 0, ou seja, eu procuro os números positivos, confere? Então, meu conjunto de solução, meu x pertence aos reais, de acordo com o nosso enunciado, de maneira tal que o meu x, olha só, os números positivos estão aqui e aqui. Eles estão em 2 lugares, ou seja, eu procuro x menor que 0 ou x maior ou igual, porque a bolinha está fechada. Então, essa foi a nossa letra D. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e te vejo na próxima aula. Um forte abraço.